a gente vai perceber... Ok. A gente vai perceber o quanto é importante, fazendo, num primeiro momento, a identificação daquilo que hoje está disponível como ferramenta de persuasão, de convencimento, que possa ser trabalhada perante os julgadores, e o processo vai acabar me mostrando isso. Claro, quando eu respondo essa pergunta, como descobrir se o meu processo permite a utilização de uma dessas ferramentas, quando eu tenho que responder essa pergunta, eu vou aliar o meu conhecimento a respeito das tecnologias com a minha também, né? Com a minha predisposição, com a minha disponibilidade, com a minha criatividade. Nós precisamos pensar o processo penal fora da caixa. Eu tenho dito isso desde que fundei a Escola de Criminalistas. E esse pensar fora da caixa não é fazer qualquer coisa ousada, porque ser ousado sem uma determinação, sem um planejamento, sem um propósito claro, muitas vezes pode nos levar para um caminho errado, equivocado. Então, é uma dose clara, né? Ter muito claro o papel da tecnologia, o que ela faz, para que ela serve, e aí ter ousadia, ter criatividade para fazer essa ligação da ferramenta, das ferramentas que eu tenho disponíveis com o meu caso. Depois disso, se eu tenho conhecimento da tecnologia e eu vou para o meu caso, eu vou identificar que o meu processo tem uma determinada formatação, ele tem uma determinada condição como tal. Na escola, a gente fala muito disso, né? De que o processo ele mostra a sua face, a sua feição, e nós como advogados e advogadas, nós temos que ser capazes de fazer uma tradução do que está posto, fazer uma leitura reflexiva em torno do que eu tenho. E a capacidade maior ou menor, com maior ou menor ou melhor qualidade, né, de eu fazer essa leitura é que vai fazer toda a diferença. Eu tenho lá um processo, muitas vezes, com uma quantidade grande, né, uma prova testemunhal volumosa produzida pela acusação. Por outro lado, eu tenho um ou outro depoimento de defesa. Que tipo de informação esse cenário me traz? É a de que eu não posso insistir no confronto da prova testemunhal acusatória com a prova testemunhal defensiva. Parece evidente que, nesse confronto, eu vou ter prejuízo, eu vou sair com prejuízo desse embate. Talvez não seja por aí, não seja o caminho de confrontar prova testemunhal com prova testemunhal. Eu tenho lá uma prova pericial oficial trazida pelo Ministério Público num segundo cenário e aliado a mais um ou outro depoimento, mas que reforça essa prova pericial. Eu, como defesa, olho para esse caso e identifico que não vou conseguir fazer o confronto de novo, porque a minha prova testemunhal é fraca ou porque, talvez sendo forte, eu não consigo resolver, porque eu tenho uma perícia do outro lado. Então eu tenho prova testemunhal contra prova testemunhal no primeiro cenário, Ministério Público mais forte que eu. Eu tenho no segundo cenário o Ministério Público com prova pericial mais prova testemunhal, e eu, de outro lado, me sentindo fraco com a minha prova testemunhal. Há casos, e vocês sabem disso, numa terceira hipótese, em que a gente pega um processo em que simplesmente nós não temos elementos defensivos. Nós pedimos para os familiares, mas, gente, nós precisamos da indicação de testemunhas para fazer frente a esse caso. Mas, doutor, nós não temos. Não, mas olha lá, foi provado por um elemento técnico, ou por um bafômetro, ou por uma medição de local de fato, ou pelo exame do corpo de delito, enfim, foi provado os elementos da acusação, e vocês estão me dizendo que sequer prova testemunhal eu tenho.
Doutor, realmente, olha, nós não temos como lhe ajudar, porque nós não temos elementos. Quer dizer, mais ainda, a defesa se sente amarrada, sem a capacidade de fazer o contraponto. Por quê? Porque não só a acusação fez o seu trabalho, no sentido de angariar as provas testemunhais, como ele fez prova pericial, como ele traz um elemento material documental forte, e a gente acaba, então, ficando sem elementos para contrapor aquilo. Nesses cenários todos, eu tenho que sempre ter em mente que a minha atividade como profissional, principalmente profissional da defesa, é a de contar uma história a partir de elementos que são carreados ao processo. Elementos, todos esses, que o Ministério Público acaba trazendo, seja por prova testemunhal, documental, pericial. Eu também tenho que ser capaz de contar essa história com elementos que eu devo trazer. Jader, tu estás contando aí 3 cenários que no primeiro a tua prova testemunhal fraca perde para a prova do Ministério Público. No segundo, ele além da prova testemunhal, ele tem prova pericial. E no terceiro, tu sequer prova testemunhal tu tens. Bom, é nessa hora, gente, que o desafio de utilização das novas tecnologias pode ser a saída, talvez a única, para o nosso caso. Estou falando que a leitura do processo é fundamental. Leitura, não ler as provas única exclusivamente, mas ler o que está no contexto, o que está no conjunto, o que está, muitas vezes, atrás da própria prova trazida pela acusação. Nestas 3 situações, nos 3 cenários que eu trouxe, e eu já enfrentei as 3, estou falando, quando eu cito esses exemplos para vocês, eu estou tratando de elementos que eu, num curto espaço de tempo, acabei vivenciando ou até talvez esteja vivenciando. Como é que a gente faz? A gente derruba com tecnologia. No primeiro cenário, eu tenho um elemento de prova testemunhal muito forte, acusatório, e a minha prova ela é muito fraca. No segundo cenário, eu tenho perícia e prova testemunhal. No terceiro cenário, eu não tenho prova testemunhal. Numa utilização, e aí vou dar aqui um dos exemplos, vai ser tratado mais à frente pela Andressa e pelo Eduardo, num dos exemplos em que a prova testemunhal era muito forte contra o meu cliente, eu, utilizando a tecnologia de simulação da dinâmica dos fatos pela tecnologia 3D, eu reforcei a tese defensiva com a demonstração concreta dos elementos da dinâmica dos fatos pelo computador. Isso fez com que o que as testemunhas de acusação falavam ficassem simplesmente na narrativa do Ministério Público. A minha fala, por outro lado, vinha toda ela demonstrada pela reprodução simulada dos fatos com a tecnologia 3D. Além disso, no segundo cenário, em que eu tenho uma perícia do Ministério Público, Jader, tudo bem, tu utilizou o 3D na prova testemunhal contra a prova testemunhal, tu reforçou os teus elementos de prova. Mas e quando o MP tem uma prova pericial? Quem advoga aqui no Rio Grande do Sul, conhece a comarca de Passo Fundo, lá eu tive um caso em que os elementos da prova oficial feita pelo órgão de perícias do Estado eram muito contundentes contra o meu cliente, pois foi exatamente na demonstração da impossibilidade fática dos fatos terem acontecido como estava narrado pelo Ministério Público e reproduzido naquela perícia oficial, a demonstração da impossibilidade da ocorrência daquilo é que derrubava por completo a prova oficial trazida. Muitas vezes eu não preciso sequer de testemunhas para isso, aí eu entro no terceiro caso. Sem nenhuma prova, porque já estava esgotado o prazo de testemunhas e eu fui arrolado apenas para plenário. Apenas para plenário. Eu fiz um enfrentamento de antenas, as chamadas herbes, as antenas que
os aparelhos celulares utilizam para comunicação, na utilização de tecnologia para identificação dessas antenas, com o Google Earth, com a utilização do PowerPoint para localização, né, disso tudo, eu consegui, sem testemunhas, porque eu não tive prazo para isso, fui controlado já depois do prazo, nós conseguimos, com a utilização da tecnologia, derrubar o discurso de acusação, porque o meu cliente não poderia estar no local que era indicado pelo Ministério Público. Isso para dar exemplo de 3 situações em que, aparentemente, nós pegamos um processo em que a defesa está totalmente prejudicada para fazer a demonstração das suas teses. Tecnologia, hoje, muda o modo de nós fazermos júri. Para usar, por fim, o último exemplo, que foi o exemplo do meu júri de quinta-feira, eu utilizei a conjugação do 3D com as apresentações em PowerPoint, que são feitas pela Melier, pelo meu amigo Andrius Bianchi, né? E, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos levar, na primeira parte da defesa, meu querido Ivandro Bittencourt Vejó, nós conseguimos levar 145 slides. 145 slides. Na apresentação da prova testemunhal, eu consegui fazer a demonstração aos jurados, por tópicos, aquilo que era importante, eu consegui fazer a apresentação de mais de 25 depoimentos. Nós utilizamos a tecnologia 3D da View 3D, nesse caso, toda ela colocada no momento, né, em comparação com uma apresentação, né, com uma qualidade muito ruim, mas que era a apresentação na qual o Ministério Público se baseava, porque fazia parte de um programa de televisão da época. Então, aquele programa de televisão norteou a acusação para criar um contexto, né, para criar um elemento visual, e a nossa apresentação, com uma qualidade infinitamente maior, não sei se ela vai ser apresentada como case aqui, mas nós conseguimos mostrar, primeiro, aquela, né, apresentação mais, enfim, sem uma grande tecnologia, que foi feita pela empresa de televisão da época, em contraponto com a nossa tese. Isso para citar só esses exemplos, que nós conseguimos comparar assinaturas, eu consegui mostrar datas de documentos. Então, o uso da tecnologia realmente cria um novo tribunal do júri. Algumas pessoas, e eu venho de uma cultura, de uma tradição, em que o tribunal do júri ele era 100% oratória, né? 100% fala, apresentação de argumentos. No meio disso, nós fazíamos, além da leitura de documentos, a leitura de textos de doutrina, de textos de jurisprudência, poesias, né? Como muito nos ensinou os nossos pais, meu querido Scheiner. No meio disso tudo, né, uma fala sempre muito emocionada, contundente, forte, e nós terminávamos essa apresentação com o máximo que a oralidade é capaz de fazer em termos de convencimento. Pois eu, que tenho essa tradição, venho dessa escola, posso dar aqui o meu depoimento a respeito do que é possível fazer. Eu estou falando de 145 slides de PowerPoint, né? 145 slides de PowerPoint, com depoimentos, com documentos e com a tecnologia de reconstituição feita aqui pela View 3D. Tudo isso em 1 hora. Eu tive 30 minutos para trabalhar exatamente agora o convencimento, a demonstração das questões, a nossa fala, a nossa oratória de sempre, né? Para tentar, mas com aquela garantia de todo o material apresentado de uma forma visualmente muito forte, né? Agora eu tinha a possibilidade de tentar fazer todos os links emocionais, porque a gente precisa de ethos,
na nossa fala, que somos nós e a nossa presença, a nossa marca pessoal, né? Mas nós precisamos de patos, que é essa capacidade de pôr paixão, de pôr emoção, de pôr força no nosso argumento. Agora, tranquilidade. E aí, com esse depoimento, né, eu encerro a minha fala, a tranquilidade de nós termos já apresentado todo o material de prova para poder agora falar com liberdade, está posto o material. A tese está posta, está construída, demonstrada e posta. Agora eu tenho 30 minutos para trabalhar. Ficou muito claro, esse júri foi gravado, em algum momento a gente vai poder disponibilizar e discutir esse trabalho, mas ficou muito claro o desespero do meu amigo promotor de justiça, que terminou a sua fala exausto, suando, cansado e, de certa maneira, decepcionado com a própria atuação. Ele disse, nossa, eu me perdi para mostrar os vídeos, eu não consegui achar os documentos, esse caso é muito complexo, é muita folha, muita... Olha, gente, a tecnologia não retira o brilho da nossa atuação, a tecnologia não nos faz menos contundentes ou menos... Ao contrário, gente, ela traz uma capacidade de demonstração do que nós precisamos totalmente adequada com o mundo que nós temos, porque o mundo hoje é visual, né? Ela está adequada às últimas pesquisas que nós temos de neurociência, diante da capacidade do ser humano muito maior de guardar aquilo que ele enxerga em detrimento daquilo que ele apenas ouve, né? Então, com outras pesquisas importantes no ramo da comunicação e do neuromarketing, que mostra também a capacidade de atenção das pessoas, que diminui cada vez mais. A gente está trabalhando hoje na faixa dos 7 a 8 segundos de atenção plena, né? Mas é isso, com 144 slides, com todos esses recursos, eu consigo ir mantendo esse sujeito preso, porque a cada slide eu renovo 7, 8 segundos. A cada slide eu mantenho, porque para ele aquilo é um reset, é um voltar ao zero e agora prestar atenção nas novas imagens. Se vocês pensarem como a gente vive hoje na nossa sociedade, com o dedinho arrastando para cima em busca de imagens novas, a cada 2 a 3 segundos, né? As tecnologias elas não mudam a nossa condição de profissionais, senão porque acrescentam qualidade, né? Inovação e capacidade de persuasão. Eu estou absolutamente convencido disso, e não estou falando de algo que eu simplesmente queira aqui convencê-los de que a tecnologia é boa, que vocês devem usar porque simplesmente é novo. Não, é porque é realmente eficaz. Mas mais adiante, com certeza, lá na Escola de Criminalismo, eu vou ter a oportunidade de levar essa situação, mostrando o que nós temos feito no júri. Vem aí um júri da Boate Kiss, que certamente, né, vai mostrar muita coisa nova e surpreendente nessa área. Posso dizer que o meu encontro com a Andressa, com o Eduardo e com o Bernardo não só trouxe qualidade para aquilo que eu faço, mas muita expectativa também do que, de novo, a gente ainda vai poder fazer, porque todo tempo surgem coisas novas e quem está atento a isso, né, abre, com certeza, novas frentes na sua advocacia. Eu vejo nas cidades pequenas, nós temos colegas que têm conversado com a gente, o teu escritório usa 3D, usa PowerPoint, usa recursos tecnológicos? Não, não usa. Pois é, o meu usa. O meu usa. Isso é algo que tem feito a diferença, sobretudo quando as pessoas apreciam a qualidade desse trabalho, né? Numa tela gigante na frente dos jurados, em que eles sentam e apreciam ali, né, 1h30, 2h30 de um trabalho que enche os olhos. É isso que a gente quer, né? Quer fazer um trabalho que convença pela qualidade, pela capacidade de persuasão. Andressa, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Muito obrigado ao Scheiner, em nome, né,
da Escola de Criminalistas, eu agradeço muito aí a divulgação no meio da nossa classe. E, professor Charles, estou de volta. Basta uma convocação, que o senhor sabe que ela é sempre uma hora. Eu devolvo a palavra à Andressa e agradeço a todos aí pela presença. Obrigada, Jader. E bem, é bem isso, a questão da tecnologia que a gente está trazendo aqui para vocês é uma ferramenta para potencializar os resultados, né? E o Bernardo vai abordar muito bem isso logo depois da minha fala e do Eduardo, sobre o quanto está se fazendo necessário, principalmente isso se potencializou agora nesse período de pandemia, a necessidade de você facilitar a comunicação. Então, além de potencializar nesse sentido, da gente trazer recursos visuais, porque sabemos que a ferramenta 3D, não, o vídeo, a imagem, né, ela é absorvida de uma forma muito mais rápida pelo cérebro humano do que texto, do que palavras, é também uma questão de tornar a linguagem mais acessível. Isso tem sido discutido bastante e é, com certeza, o futuro da advocacia. Eu vou iniciar, então, aqui a minha apresentação com a do Eduardo, né? A gente vai apresentar sobre as soluções que a nossa empresa já vem desenvolvendo no ramo de 3D para a área jurídica, e não somente para a área criminal, né? A gente tem visando aí solucionar diversas áreas dentro da advocacia para trazer essa facilidade, para trazer esse potencial para o advogado de conseguir incluir isso na sua tese, repassar com mais clareza possível e, consequentemente, atingir os seus objetivos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, peço só um instante. Bom, Jade, pode me dar um joinha se está aparecendo? Perfeito. Bom, então, a View 3D, ela surgiu com esse objetivo, né? O objetivo de comunicar facilmente, de trazer elementos ali tecnológicos para auxiliar o advogado na defesa da sua tese. E isso para todas as áreas, como eu disse, né? O nosso objetivo é explicar a dinâmica dos fatos e comunicar teses jurídicas de forma clara e auxiliar o julgador na compreensão de situações processuais específicas. Dentre as soluções que, junto com todos os advogados, né, Jader, Bernardo, a gente entendeu o que poderia ser, o que poderia auxiliar, o que poderia fazer a diferença e causar um impacto na vida do advogado. Então, dentre elas, eu tenho aqui algumas soluções. A reprodução simulada 3D, ela é uma das principais que a gente tem trabalhado, que é a reprodução da dinâmica em si. Os vídeos para expor teses jurídicas é uma junção, então, além do PowerPoint, que o Jader mencionou, que aborda toda a tese jurídica do advogado, né, de uma forma de otimizar, os vídeos para expor teses jurídicas também, ele pode ser aplicado a uma questão processual específica. Então, por exemplo, aqui é possível unir depoimentos de testemunhas, unir situações processuais e juntar, linkar isso com uma visão em 3D, para que aquela informação ela fique mais clara para quem está vendo. As animações fotorrealistas surgiu aí com uma necessidade de trazer características reais de pessoas, vou mostrar um exemplo mais à frente. Nesse caso, a gente, inclusive, surgiu a partir de uma conversa com um advogado que trouxe o seguinte questionamento para a gente, que em questão de reconhecimento pessoal, eram colocadas pessoas muito distintas uma das outras. Então, isso poderia facilmente induzir ao erro. A gente tem um caso, inclusive, que a gente trabalhou, que também vamos mostrar mais à frente. Então, o objetivo com a animação fotorrealista é trazer as características da pessoa, né, do cliente, da pessoa que está sendo acusada, e, ao lado, colocar mais outras 3 ou 4 pessoas com características semelhantes, pessoas diferentes, porém, ainda assim, com características semelhantes, né? Diferente de uma coisa muito comum que ocorre é colocar uma pessoa alta, branca, do lado de uma pessoa negra, uma pessoa com uma estética completamente diferente.
Então, são questões como essa que acabam induzindo ao erro. Os mapas de trajetos em linha do tempo, aqui é uma junção que a gente tem do software de satélite, né, onde a gente consegue trazer todos esses trajetos e linkar isso também com o nosso software de 3D, então, para repassar uma situação processual também, onde envolve essa dinâmica. E aqui eu também posso trazer linha do tempo, uma ordem cronológica dos fatos. E os ambientes para a realidade virtual é onde a gente pode trazer uma interação maior para o 3D. Então, uma situação, um exemplo, é olhar sob a visão de uma testemunha, por exemplo. Então, aqui eu consigo reproduzir toda a dinâmica em 3D, posicionar uma pessoa dentro daquela dinâmica e olhar sob a perspectiva daquela pessoa. Um exemplo do que a gente traz aqui nas características dos personagens, por exemplo, né? Aqui ele é totalmente versátil, então a gente trabalha pode representar as características da forma mais fidedigna possível, e dentre elas os tons de pele, cabelos, olhos, peso, altura, vestimenta, cicatrizes e tatuagens. Quanto às características dos cenários, também trazemos características reais nas condições em que o cenário se encontrava. Então, é muito importante também frisar isso, né? Porque o cenário, a condição, por exemplo, a luminosidade, a baixa luminosidade, ou elementos que pudessem, de certa forma, dificultar a visão, podem ser ali de extrema importância para a dinâmica. Então, aqui, esse exemplo que a gente trouxe, está nesse vídeo, é o ambiente mais escuro, né, que pode comprometer a visibilidade. Então, a representação também do cenário em si, aqui que é um posto de gasolina. Nessa dinâmica, por exemplo, a demonstração é de um cenário mais escuro, que comprometeu a visão do motorista. E aqui, o cenário em si envolvia um acidente que, inclusive, esse foi do júri do Jader, nessa última quinta-feira. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Eduardo, que vai falar a respeito dos nossos casos práticos, né? Todos os casos, a gente já reúne vários casos, não só de júri, mas também em outras áreas, e que a gente tem total segurança aqui em dizer para vocês que são casos em que fizeram a diferença, e não só na vida do advogado, né? Mas também no cliente final. Então, isso é algo que nos impressiona, é algo que a gente acredita muito, e eu vou passar aqui para vocês esses cases. Então, Eduardo. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, a todos que eu não cumprimentei lá no início. E então, nosso intuito aqui vai ser demonstrar alguns casos práticos, e não só mostrar, mas eu vou fazer um comentário acompanhando o caso para ter uma noção de qual seria o caso, e também vou explicar o caso, e posteriormente a gente vai ver ele junto com o vídeo, para também mostrar como isso clarifica toda a dinâmica. A gente vai trazer 3 casos, que vão ser um caso de júri, um caso civil, de acidente de trânsito, e um caso de reconhecimento pessoal. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Andressa, dá um joinha se está tudo ok? Perfeito. Bom, então, a nossa apresentação de casos práticos. Então, o primeiro foi uma tentativa de homicídio, em que um empresário e sua família sofreram uma tentativa, né, de homicídio, como o título diz, e era uma encomenda, foi um homicídio encomendado para esse pai da família. O advogado que nos contratou, o Dr. Luciano Catarinhucchi, nesse caso, ele atuava como assistente de acusação. E o atirador, ele foi conduzido por um motorista, né, dentro de uma motocicleta.
ele realizou essa tentativa, foi frustrado, ele não conseguiu acertar o alvo, mas, e na fuga, o atirador conseguiu fugir, mas o motorista foi preso. E esse motorista é que estava indo a júri. E então, os nossos principais pontos que nós precisávamos demonstrar era demonstrar a dinâmica de como ocorreu, unir as fotos do processo, os documentos oficiais dos tiros, de onde eles acertaram e tudo mais, mostrar a visão do motorista, que era muito importante, porque o motorista que estava sendo acusado alegava não ver a dinâmica. Entretanto, a gente vai demonstrar pelas imagens que ele tinha plena condição de ver. E a demonstração da rota da fuga foi posteriormente feita. Então, iniciando, esse daqui, então, os motoristas eles chegaram com uma motocicleta pela janela lateral de um prédio onde os alvos estavam trabalhando. E aí começou a ser realizado alguns disparos. E aqui a gente mostra a nossa capacidade de demonstrar no 3D e demonstrar também a imagem do processo, a imagem real do local, para mostrar onde acertaram os tiros. E a gente consegue, então, unir essa noção dimensional de que tem o 3D com as informações do processo. Então, as pessoas elas conseguiram escapar e foi realizado, então, mais alguns disparos. Então, aqui a gente consegue ver o local desses dois disparos, no marco da porta. Na sequência, teve mais um disparo tentando acertar a mulher, que acabou batendo na parede do corredor. E esse mesmo disparo ricocheteou no local e acertou um outro ponto. A gente consegue demonstrar a trajetória balística de cada projétil. E nisso, o atirador ele entrou no local, ele foi buscar ainda pelos alvos e ele acabou encontrando com o filho, que havia se escondido entre as mesas. E nisso ele recebeu um disparo que acertou ele na região da axila, onde ele, por sorte, não teve nenhuma complicação, mas então aí demonstrando como teria sido esse disparo. E nesse ponto, que era a pessoa que acabou sendo vitimada, ele acabou não falecendo, mas ele teve, enfim, recebeu um tiro. Esse era um momento muito importante de demonstrar que o acusado, que era o motorista, conseguia acompanhar essa dinâmica. Então, nesse momento, foi colocado a visão que ele tinha da sala e que ele poderia muito bem conseguir observar o que estava ocorrendo lá dentro. Houve mais um disparo, que também acertou um ponto do escritório. E nesse momento, a arma do atirador travou. E ele, então, foi conseguir tentar fazer uma fuga e acabou sendo acertado por uma cadeira pelo dono do local e acabou perdendo o capacete lá no momento do ato. Aí, posteriormente, ele escapa. Ele conseguiu ainda se levantar, o pessoal, né, não tentou prender ele, e eles escaparam. E nisso houve uma certa perseguição posterior a isso, que aí não foi entrado. Foi em outro momento demonstrado a questão dos mapas também, mas isso a gente não vai trazer, a gente quis trazer a parte do 3D. Então, isso daí serviu justamente para clarificar toda a situação e demonstrar a participação do motorista em toda a ação. O segundo caso que a gente vai trazer é um caso de um atropelamento, em que uma mulher ela foi atropelada por um veículo e sofreu danos permanentes. E ela estava em busca de uma indenização, né? E nisso, o advogado, o Dr. Rafael Pereira, ele contratou nosso serviço para reproduzir o momento do local e tinha algumas informações muito importantes a serem demonstradas. Era muito importante demonstrar o local que a vítima estava, ou que a cliente dele estava no momento que foi atropelada, demonstrar como o motorista foi imprudente
Então, o motorista, segundo a defesa, segundo o doutor Rafael, estava em alta velocidade, fez manobras que não eram prudentes e, por esse motivo, não conseguiu ou parar a tempo ou desviar da vítima. Então, é importante nesse tipo de caso a gente demonstrar várias visões, diferentes tipos de visualizações que pode-se ter e também construir hipóteses, porque além de demonstrar a tese que estava sendo apresentada de que ele estava em alta velocidade, a gente fez um trabalho de demonstrar quais seriam as alternativas que o motorista poderia ter feito para não fazer com que aquele acidente ocorrera. Então, este foi a reprodução do acidente. Essa primeira versão seria a versão da tese do advogado, em que o carro estaria em alta velocidade. A alta velocidade aqui estaria aproximadamente 80 km por hora, e ele teria feito essa conversão perigosa, não exatamente uma conversão, mas mudado de faixa de forma perigosa e acertado a vítima. Então, aqui a gente vai começar a mostrar por outros ângulos, para ficar mais claro. E se discutia a respeito da imprudência da cliente, né, da vítima, enquanto a ter atravessado na rua. Ela estava próxima à faixa, mas não estava na faixa. E então a gente reproduziu como seria a possível visão dela. Nesse momento em que teria visão, ela poderia sim visualizar o carro, mas também verificaria que ele estava mais longe da faixa, ou seja, ele poderia muito bem passar na frente dela ou fazer uma conversão à direita sem que ocorrera nada, e enquanto ela foi voltar e iniciar seu movimento, teria sido acertado. Aqui a gente traz a visão do motorista, uma possível visão do motorista. E, bom, a partir daí a gente começa, esse foi a apresentação para demonstrar alguns aspectos. Um aspecto importante nessa parte da visão do motorista seria demonstrar que as árvores que haviam no local não teriam influência na visão que ele teria dela, porque ela estava bastante distante das árvores, aproximadamente 10 metros. E dentro do processo, eles alegavam que ela teria surpreendido ele saindo por detrás das árvores. Então, isso foi uma das coisas a ser desconstruída. E na sequência, então, a gente fez essa questão dessa hipótese. Então, essa primeira hipótese que a gente vai trazer aqui seria uma hipótese em que ele simplesmente não fizesse a mudança de faixa, seguisse reto. Ela poderia atravessar a rua tranquilamente, não haveria chance do acidente. Aqui, nós trazemos a visão primeira pessoa também, que ele poderia ter seguido reto, sem nenhum problema. Aqui também, a mesma ideia, vários ângulos que a gente trabalha. E a gente trouxe uma outra oportunidade, outra opção, que seria o motorista simplesmente estar na velocidade permitida, que seria de 40 km por hora, e nesse caso ele teria a capacidade de frear o carro. Ele teria a capacidade de visualizar a pedestre sem realizar o acidente. Então, a gente traz a visão do motorista também, que já mostra a velocidade mais baixa, conseguindo visualizar e vendo que ela estava avançando, conseguir parar o carro. A velocidade, ela é induzida
tem vários métodos de fazer isso. Nesse caso, a gente fez uma velocidade média. E como a gente está num ambiente dimensional, esse ambiente dimensional permite que a gente consiga induzir, né, tempo e distância. E assim, tendo a velocidade. Por fim, a gente tem mais uma versão que seria caso ele tivesse simplesmente colocado um pisca-alerta e estado na velocidade permitida. Porque a pedestre, ela diz não ter visualizado nenhum tipo de movimentação, é indicação que o motorista iria fazer aquele movimento. Então, a gente fez uma versão mostrando o pisca-alerta para que ela tivesse a possibilidade de ver e conseguir agir de forma coerente com a sinalização. E agora a gente vai trazer um último caso de reconhecimento pessoal, que é em que uma pessoa ela foi reconhecida, né, por ser um autor de um roubo. Entretanto, a pessoa que fazia o reconhecimento, né, que dizia, ela não colocou dentro desse reconhecimento algumas características pessoais muito importantes para o caso, que seria a presença de tatuagens. E o cliente, ele possuía, né, então o advogado Rodrigo Urbans, ele contratou o nosso serviço para justamente mostrar que o cliente dele tinha diversas tatuagens e que essas tatuagens seriam plenamente visíveis no momento do roubo e que não fazia sentido ela não se lembrar desse elemento. Então, a gente traz, não em forma de vídeo, foi um serviço que não foi colocado em forma de vídeo, que é um formato onde a gente isola. A construção do cenário ela foi mínima só para demonstrar o local e a visão que a testemunha teria nesse roubo. Isso baseado nas câmeras de segurança do local. O posicionamento. Então, esse daqui é um posicionamento básico. Isso daqui era mais ou menos a visão da câmera de segurança. A câmera de segurança demonstrava isso. Ela olhando para ele colocado ali na frente do caixa de um supermercado. Então, qual seria a visão dela? E aí a gente consegue reparar a presença das tatuagens na face, no pescoço. Ele se inclina para pegar o dinheiro do caixa. Então, ele tinha essas tatuagens de rosas na mão. Então, teria plena visão para como seria as tatuagens do rapaz, que ela deveria reconhecer. E isso daí foi utilizado, então, para questionar o reconhecimento que foi feito. Por último, eu trouxe de forma, sem muito tempo, eu puxei durante a fala do Jader, se eu não sabia se eu já poderia mostrar os vídeos do júri dele, mas eu trouxe para demonstrar o caso que ele trabalhou, onde foi trabalhado também uma dinâmica de carros, foi trabalhada 3 visões diferentes, uma visão aérea, para demonstrar como era o local, uma visão lateral, para ter uma melhor noção do ambiente e também de como foi a ação, e, por fim, um outro ambiente em que a gente demonstrava a aceleração do carro ao longo do tempo, segundo um laudo de um físico que o Dr. Jader tinha. Então, o laudo ele, dizia que a caminhonete do caso ela teria um poder de aceleração que não condizia com o que estava sendo alegado, e esse poder de aceleração a gente demonstrou, mostrando qual era a distância e em qual tempo essa distância conseguiria ser percorrida para atingir a determinada velocidade. Então, esse veículo ele teria fechado um outro veículo e teria seguido, e esse veículo teria feito, então, essa manobra perigosa, causando esse acidente que o carro acabou caindo numa ponte. Então, a gente demonstra o ponto de contato, os danos que foram feitos aos veículos nesse momento. Eduardo, Pois não?
bem importante a gente destacar que a acusação era de que o meu cliente bateu na traseira do carro preto. Pode, se quiser deixar correndo aí. O meu cliente teria batido na traseira do carro preto. E no depoimento dele, ele disse que ele fechou esse carro para poder passar no quebra-mola, que causou irritação desse rapaz. E ele seguiu, ele estava em baixa velocidade. Quando ele abriu para esse rapaz, ele quis fazer aquele movimento de dar um susto, de dar de dar uma fechada assim. Só que errou e acabou batendo. E a gente conseguiu demonstrar isso pelo tipo de dano que aconteceu no para-choque do carro preto e na lateral da caminhonete branca. Então, foi definitivo, Eduardo, aquela tua ideia de colocar a foto junto com a reconstrução. Isso mostrava que o dano do Focus era mais compatível com fechado do que com ter levado, né, com a possibilidade de ter levado uma batida na traseira. Perfeito. E aqui a gente tem também a questão do laudo, que foi dito, que a gente colocava um cronômetro, mostrando qual o marco em que iniciava-se a velocidade, e por fim, em qual velocidade que ele chegaria a partir dos 101 metros que teria se passado e em qual tempo isso teria ocorrido. Aqui, como a gente tinha o ponto inicial no quebra-mola 0 e o ponto final em cima da ponte 101 metros, e a gente sabe pela fábrica quanto uma caminhonete desse modelo e desse ano leva para atingir, quanto tempo ela leva para atingir 100 km por hora, 0 a 100 em quantos segundos, eu peguei o referencial da fábrica e chamei um professor de matemática, de física, né, de matemática, para calcular quanto tempo, qual seria a velocidade máxima em 100 metros. Ele calculou que ela atingiria 100 km por hora em 200 quantos? Tem ali 214 metros, não me engano, para atingir 100 km por hora. Então, ele chegaria no máximo a 68 km por hora, máximo, em condições de teste, né? Isso foi definitivo para mostrar que a alegada alta velocidade, 100 km por hora ou mais, tinha uma prova física, aqui demonstrado graficamente, né, de uma maneira muito clara, que não seria possível, mais do que 68. Perfeito. Então, esses são os cases práticos que a gente achou interessante de trazer. A gente tem outros e as pessoas que queiram conhecer mais deles vão poder acessar as nossas redes, né? Nossas redes onde a gente tem eles presentes, né? Tem vários casos que a gente já trabalhou e que a gente vai divulgando de forma homeopática, a maioria. A gente vai trazendo um ponto dele, um outro. Às vezes a gente faz uma divulgação um pouco mais completa de um determinado case, né, no nosso Instagram a gente demonstra, explica qual era a história de um caso, traz o depoimento dos advogados a respeito de como foi a utilização da ferramenta. Eduardo? Pois não? Não, só destacar uma coisa, tu trouxeste aqui alguns casos, né? A gente, e aí estou falando aqui né, para colegas, quando vocês pegarem o processo de vocês, naquele exercício que eu estava tentando fazer na minha fala, imaginem que vocês têm que narrar o que está acontecendo. Vocês têm que narrar. Uma mulher foi atravessar a rua e foi atropelada, possivelmente esse carro fez uma manobra, havia árvores, mas essas árvores não atrapalhavam. Se o veículo tivesse mantido a velocidade e o curso natural que ele estava, não teria como acontecer o atropelamento, tal. Façam esse exercício. Narrar a história. Porque com o que vocês viram aqui, né, vocês percebem a diferença entre contar uma história e contar uma história com ela sendo reproduzida. É isso que eu tenho vivido, a diferença é essa, né? A gente para de simplesmente contar, falar de algo e mostra o que está acontecendo e agora comenta o que a pessoa está vendo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente está trabalhando um caso, que era isso que eu queria te pedir permissão para falar, Eduardo, aquele caso do Rio, em que as pessoas
vem com um barco na margem de um rio, e o meu cliente, achando que eram assaltantes, pessoas que estavam roubando gado, ele acaba fazendo disparos em direção a esse rio. Então, à noite, a lanterna das pessoas dentro do barco, a visualização disso, por mais que eu queira contar isso, são as imagens do Eduardo que vão me dar a capacidade de mostrar o quanto aquele sujeito temia que as pessoas descessem da margem e efetivamente com armas, enfim, né, com uma situação de ataque, fizessem até ele de refém. Então, só que a visualização por meio dessa tecnologia torna tudo mais efetivo, mais fácil de mostrar. A gente para de criar todo o cenário, agora a gente simplesmente deixa os jogadores olharem para a situação e agora nós vamos falar sobre ela, sobre algo que está sendo mostrado. Bom, eu teria tantos outros casos aqui para falar, porque efetivamente, depois da View 3D, eu não acredito que eu não tenha mais nenhum processo que não tenha, de alguma maneira, a participação dessa tecnologia. Era isso. Obrigado. E também, complementando uma questão da fala do Dr. Jader, seria a questão do que a gente normalmente faz associação, é uma associação que eu particularmente acho muito importante, que é a diferença da gente ler um livro para ver um filme. A gente vê um livro, né, vai ler um livro como O Senhor dos Anéis. É um mundo de fantasia que não é o nosso mundo, ele tem vários elementos, ele tem vários seres diferentes, às vezes tem uma ilustração ou outra, mas de maneira geral, toda a história ela entra dentro do seu imaginário. E tudo isso, todo esse imaginário, ele deixa de ser uma criação particular para ser algo sólido quando veio os filmes. Porque quando a gente pensa agora em um personagem, por exemplo, do Senhor dos Anéis, você vai lembrar da imagem que você viu no filme e não da criação que você possivelmente poderia ter feito lendo um livro. E isso a gente traz uma unificação dessa visão da história entre as pessoas. Todas as pessoas veem a mesma coisa e não criaram diferentes ideias a partir de um texto. E para o júri, particularmente, é muito importante isso, porque aquilo que está sendo dito tem que ser uníssono entre todos, a visão. Porque pela história que, como o Dr. Jader falou, se eu só narrasse ali a questão do acidente, cada jurado possivelmente iria imaginar de uma maneira diferente, de uma maneira completamente diferente uma da outra. Entretanto, quando você mostra, todos veem a mesma coisa. Então, com isso, eu encerro a minha fala e devolvo a palavra para a Andressa, posteriormente para o Dr. Bernardo. Bom, muito bom. Então, eu vou passar a fala aqui agora para o Bernardo de Azevedo, né, que vai falar sobre as animações 3D e sobre a nova era da comunicação jurídica. O Bernardo, ele é professor do programa de pós-graduação em Direito na Fivale, coordenador de pós-graduação em Direito, Inovação e Tecnologia da Escola Superior da Advocacia. Ele é mestre em Ciências Criminais e especialista em Ciências Penais pela PUC-RS e é coordenador do Visual Law, o primeiro grupo de pesquisa em Visual Law do Brasil. Ele também é pesquisador de Direito, Inovação e Novas Tecnologias. Bernardo, com você. Obrigado, Andressa. Boa noite a todos e todas. Eduardo, Jader. Vejo aqui também vários amigos e colegas conhecidos, né? É um prazer estar participando deste evento e a gente contando um pouco, né, sobre Direito, Inovação e Tecnologia, falando um pouco com você sobre isso. Né? O Eduardo falava agora muito bem com propriedade dessa questão pontual da diferença dos livros e dos filmes. Eu sou um amante de ambos, né? Mas nesse caso pontual da animação 3D, o quanto, né, o filme, essa perspectiva faz com que os jurados tenham uma unicidade, né, de compreensão. E, de fato, nós estamos percebendo, pessoal, uma grande transformação no direito agora, que, sobretudo, vem acontecendo desde 2019, que esse mundo agora, que eu posso chamar de, talvez, de nova era da comunicação jurídica, que envolve, né, as techs e tecnologias, né, também do design, né, e hoje tem uma área muito conhecida que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil, que é o legal design,
e sua sub-área Visual que eu pretendo falar um pouco com você sobre isso, mas que das várias ramificações que nós temos hoje à disposição, dos vários elementos visuais que nós temos, a animação 3D ela vem ganhando cada vez mais destaque, justamente por permitir, né, representar, né, ou ilustrar aquilo que o texto não dá conta. Então, nós temos hoje o potencial, com a animação 3D, de ilustrar com detalhes uma narrativa que muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver com o texto, por melhor que seja o texto escrito. Né? O Jader pontuava, dava esse exemplo agora, né? Então, imagine, faça um exercício de imaginação, narrar uma batida, uma colisão entre veículos. A dificuldade que nós temos de fazer isso, transmitir ao magistrado isso em texto. Né? O veículo vinha, escrevendo isso em texto, vinha tantos quilômetros por hora, fez uma curva a 90 graus à direita, para depois entrar numa outra curva, para depois haver a colisão. Isso é difícil materializar em palavras, por mais bem que seja escrito o texto. E é nesse âmbito que entra as animações 3D como um instrumento com muito potencial de transformação. Andressa, só me passa, por gentileza, o host, para eu poder apresentar aqui. Só um minutinho. Pronto. Já está aparecendo para vocês aí? Perfeito. Então, pessoal, nessa linha, a gente tem percebido, né, sobretudo nos últimos anos, um crescimento de um tema que vem ganhando muito espaço aqui no Brasil, que é justamente essa conexão, né, entre o direito, a tecnologia e o design, que é um campo chamado Legal Design, que acredito que muitos de vocês já conhecem, já vem estudando esse tema. Aqui no Brasil, nós temos aí visto, sobretudo desde 2019, essa discussão, muito embora já se fale há mais de uma década nos Estados Unidos sobre esse tema, mas essa conexão cada vez maior entre o direito, o design e a tecnologia. Hoje, na semelhança do que nós vemos nas redes sociais, uma comunicação mais fluida, mais amistosa, mais visual, o direito também está bebendo desses conceitos, também estão sendo incorporados na prática e na rotina dos profissionais. E dentro dessas várias ramificações que nós temos do legal design, uma sub-área vem ganhando muito destaque, que é justamente o Visual Law, essa conexão dos elementos visuais em documentos, nos processos cíveis, processos criminais, processos trabalhistas. Então, reparem que o legal design é uma área muito ampla, no qual nós buscamos aqui inserir o design centrado no usuário ao contexto do direito, e o Visual Law seria uma camadinha final, que é destinado a esse design da informação jurídica. Então, nessa pirâmide, o Visual Law estaria vinculado, né, no topo da pirâmide, que seria o design da informação jurídica. Então, hoje, os profissionais do direito, advogados, servidores, promotores, magistrados, vários deles estão utilizando recursos visuais, técnicas do design gráfico, para que possam comunicar melhor as suas ideias. Então, nós vemos hoje exemplos em petições, em contratos, termos de uso, política de privacidade, são vários documentos que estão sendo agora pensados no usuário, para que o usuário, o leitor, o destinatário tenha uma melhor compreensão daquelas informações apresentadas. Então, esse é um mundo de muitas possibilidades, vem crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, nós podemos colocar como ano 2019 o ano marco no qual esse sistema começou a estabelecer, foram lançados os primeiros cursos, as primeiras iniciativas, e isso vem pavimentando o terreno para que a gente consiga aprimorar cada vez mais a produção de prova. E hoje, pessoal, nós temos visto iniciativa dos tribunais, inclusive, em ampliar o escopo para que os advogados também possam utilizar recursos mais pesados em termos de megabyte, como as próprias animações 3D. Como a gente sabe muito bem, cada tribunal tem as suas limitações inerentes ao sistema de processo eletrônico, alguns têm 5 MB, alguns 10 MB, alguns 15 MB para a juntada de um documento, né? O que impede muitas vezes a juntada de um arquivo pesado. Mas esse cenário está mudando, porque agora alguns tribunais, como o próprio exemplo do PJE Mídias, estão já criando plataformas onde os advogados consigam juntar documentos mais pesados. Então, eu consigo juntar uma animação vinculada ao próprio processo, né? Essa animação vai ficar atrelada ao processo. Eu não vou precisar juntar um QR Code para que o magistrado se dirija até uma URL externa e veja esse conteúdo, mas sim vai poder acessar esse material no próprio autos. Então, sem dúvida, é um mundo de possibilidades que nós temos percebido. Inclusive, sobre esse tema, ano passado, eu coordenei uma pesquisa nacional justamente para entender como a magistratura enxergava esse tema. Porque a gente vê, ao mesmo tempo, hoje, muitos advogados utilizando essas técnicas nas petições, mas nós não sabíamos até que ponto isso estava sendo visto com bons olhos pelos magistrados.
Então, até vejo que aqui tem alguns participantes aqui no grupo de pesquisa, que é o Visual Law. Nos conduzimos ano passado, pessoal, uma entrevista com os magistrados federais, né, nós indagamos 147 magistrados, perguntando o que eles pensam a respeito de recursos visuais e petições. Recursos variados, pode ser infográficos, fluxogramas, vídeos, etc. E a grande maioria, então, 77% dos magistrados, no universo de 147 juízes e juízas federais de primeiro grau, assinalaram que os recursos visuais facilitam a análise e compreensão das petições. O que assinala, então, que cria um terreno muito fértil para que os advogados possam desenvolver isso, né, possam aprimorar cada vez mais as suas petições, possam utilizar provas como as animações 3D, juntando esse material probatório nos autos e, com isso, consigam aprimorar a comunicação, consigam ter mais êxito nas suas pretensões, nas suas defesas. Esse material, inclusive, se você tiver interesse, não vou passar aqui pela questão do tempo, mas vocês podem baixar ele no site visuallaw.com.br, tem uma pesquisa completa que os magistrados podem enxergar todas as questões que nós perguntamos a eles e elas, né? Então, todo o material completo vocês conseguem ver a metodologia de pesquisa e tudo mais. E sobre esse tema do Visual Law, nós temos percebido, de fato, um crescimento, né, em várias esferas. Aqui eu trago para vocês algumas matérias que foram veiculadas nos dois últimos anos. Então, matérias vinculando aqui a experiência da AGU, do Ministério Público, dos departamentos jurídicos. Aqui também 2 matérias da Folha de São Paulo que já traziam algumas conclusões parciais da nossa pesquisa com os magistrados. Então, de fato, há uma grande adesão, há um grande movimento em torno de uma comunicação nova, repaginada, e isso se intensificou agora com a pandemia. Esses movimentos já estavam acontecendo, sobretudo desde 2017, nós vemos um crescimento das Daltecs e Legaltecs, as empresas hoje focadas em criar soluções tecnológicas para o mercado jurídico. Então, esse movimento já vinha acontecendo. Não foi do dia para a noite, né, um clique aqui, um estalo de dedos, que isso foi transformado. Esse caminho já estava sendo construído, agora a pandemia potencializou tudo isso. Eu até tenho falado em algumas palestras, né, que a pandemia ela acelerou o futuro do direito, porque tecnologias que estavam sendo pensadas para ser utilizadas daqui 5, 10 anos acabaram sendo incorporadas, né, à força, muitas vezes na marra, para atender os anseios de uma sociedade que deseja uma solução rápida para os seus problemas. Então, nós estamos percebendo essa transformação do direito, né, muitas tecnologias novas sendo utilizadas, e nesse espaço ganha o Visual Law. O Visual Law vem crescendo cada vez mais, não só na advocacia, o judiciário tem utilizado. Aqui vou mostrar para vocês exemplos bem rapidamente, a ideia que não é ser muito exaustivo sobre isso também, até pelo tempo, mas nós já temos várias iniciativas hoje no Ministério Público, na AGU, no Poder Judiciário. Então, veja aqui, por exemplo, pessoal, esse aqui é um exemplo de uma ação civil pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, no qual o promotor aqui utilizou um recurso visual como esse para relatar aqui todo o processo, né? Fazer uma síntese do processo, uma ação civil pública que remontava uma discussão dos anos 90, que era a linha 4 do metrô de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, e basicamente era um processo com inúmeros volumes, inúmeras páginas, né, uma discussão bastante longa, e o que o Ministério Público fez nesse caso? Ele construiu aqui uma representação visual para que a magistrada, nesse caso, pudesse compreender facilmente os principais pontos. Então, eles trazem ali a narrativa, palavras-chave, né? Trazem ali principais datas, principais valores, tudo para que a magistrada, nesse caso concreto, conseguisse compreender aí sim. E nesse caso pontual foi muito útil, né? A magistrada concedeu, inclusive, um pedido liminar feito pelo Ministério Público, o que demonstra que aqui houve uma aplicação bem sucedida dessa técnica. Também nós temos exemplos variados aqui, só para mostrar para vocês os departamentos jurídicos, tem agora trabalhado uma nova comunicação, então utilizando recursos visuais, como infográficos, fluxogramas, storyboards, então cada escritório, cada departamento tem utilizado essas técnicas como bem entendem, como forma de trazer uma melhor comunicação, expor melhores argumentos judicialmente, né? Aqui exemplos também no escritório de advocacia, que tem um exemplo também que foi bastante divulgado em 2019, para mostrar aqui as várias possibilidades que estão sendo de construir esses documentos. Na AGU, a AGU está realizando um projeto chamado Linguagem Jurídica Inovadora, que busca essencialmente apresentar recursos visuais nas suas manifestações, que é um projeto que surgiu ali no contexto pós-pandemia, em março e abril do ano passado. Basicamente, né, pessoal, os magistrados antes exigiam dos procuradores federais aquele agendamento para despachar presencialmente para as questões pontuais, mas por conta daí da pandemia,
esse cenário mudou, né? Então, começaram a exigir que os procuradores mandassem por e-mail as suas considerações. Só que os procuradores, em pouco tempo, eles perceberam que não havia mais, não havia como desenvolver uma boa comunicação com os magistrados, porque os e-mails não eram lidos. Eles começaram, então, a mandar áudios com as suas manifestações, e o passo seguinte foi começar a inserir esses recursos visuais nos documentos. Então, aqui é um exemplo, né, do memorial feito pela AGU, que contempla aqui alguns recursos visuais. Eles têm utilizado gráficos, mapas, outros documentos, tudo como forma de expor melhor as teses jurídicas apresentadas, né? Eles têm tido muito êxito nisso, inclusive é um movimento que vem ganhando muito espaço dentro da AGU, e eles têm falado, inclusive, muitas palestras e eventos sobre a iniciativa deles e a experiência que eles vêm desenvolvendo lá dentro. Aqui só para mostrar também exemplo no Poder Judiciário, né? Então, aqui é um mandado de cessação de intimação de penhora, no qual o magistrado pensou na experiência do jurisdicionado ao receber esse documento. Então, percebam aqui, é um material totalmente pensado no usuário, né? Coloco aqui as informações pontuais como e-mails, WhatsApp, dados importantes para contatar aqui a vara judicial. E também o mais bacana desse documento, pessoal, esse QR Code que leva o jurisdicionado para um vídeo, no qual o magistrado explica com muita tranquilidade, né, o porquê da nova comunicação, né, o porquê que foi adotada aquela sistemática. Inclusive, há poucos dias eu trouxe um caso no meu Instagram, que foi me relatado pelo próprio magistrado, que um empresário da cidade de Natal aqui, ele recebeu esse documento e ele relatou ao magistrado que por pouco não infartou, né? Porque a gente está falando aqui do mandato de cessação de intimação de penhora, um documento que traz notícias ruins, né? Tem um bem bloqueado, uma conta penhorada, assim por diante. E ele relatou ao magistrado que por pouco não infartou porque ele viu aquele vídeo, né? No qual o magistrado explica com muita tranquilidade o porquê da nova comunicação e tudo mais. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode desenvolver, e a gente tem visto esse movimento crescer cada vez mais no Brasil. Aqui, só para trazer mais um exemplo, antes das animações 3D, nós temos um exemplo também na Comissão de Inovação TJRS, né? Então, o TJRS, que é o Tribunal Gaúcho, no qual eu e o Jader estamos aqui, então, basicamente, estão reformulando a sua comunicação, eliminando aqueles considerando dos ofícios e recomendações, buscando uma nova forma de apresentar esses documentos. Então, aqui na esquerda, nós temos o tradicional ofício circular da Corregedoria Geral de Justiça, e na direita, um novo modelo, né, repaginado, mais clean, né, com menos informações excessivas, e também um QR Code ali para substituir aquele link gigantesco ali na esquerda. Então, pessoal, a gente percebe que está acontecendo uma verdadeira transformação, né, na forma como os atores judiciários estão se comunicando, o que sedimenta, né, o que, melhor dizendo, pavimenta o terreno para que nós, advogados e advogadas, possamos utilizar novos recursos e novas técnicas. E nesse cenário, as animações 3D são uma das que mais vem ganhando destaque, porque elas permitem, de fato, né, ilustrar o que o texto não dá conta de representar. Então, como o Eduardo pontuou muito bem ali naquele exemplo dos filmes e dos livros, né? O filme, ele vai mostrar para as pessoas e elas vão ficar com uma unicidade de visão sobre aquele fato. Elas não vão ficar devaneando, imaginando várias situações, vários personagens, vários cenários. Eles vão ser apresentados para uma única visão ali, que vai ser a visão que quer ser apresentada. Eu sempre lembro daquela animação, Jader, Eduardo, no caso Nardoni, acho que foi 2008, né? Até hoje eu recordo daquela animação. E também tem vários estudos que demonstram o quanto as imagens e os vídeos ficam guardados na nossa memória por mais tempo. Então, isso é muito importante, né? No momento que a gente apresenta o material como esse material visual, isso vai ficar... A gente aumenta aqui o poder de compreensão e retenção das informações. E nesse cenário também entra as animações 3D. Então, aqui o Eduardo já mostrou vários cases aqui para vocês, mas só para mostrar várias possibilidades. Então, sobretudo aqui na área criminal, nós temos um universo de possibilidades a apresentar, mas basicamente, então imagine agora no tribunal do júri, o tribuno vai estar lá falando com os jurados, vai estar sendo exibido esse vídeo em tempo real, e ele vai explicando, né, toda a narrativa, toda a construção da sua tese. E tudo aqui dialogando com o laudo, pessoal, né? É uma visão trazida que dialoga com as imagens, com as fotos, as ilustrações e os elementos do laudo, né, e do processo. Então, a gente traz aqui uma visão, construindo aqui com recursos visuais, para que os jurados compreendam exatamente o que aconteceu. Uma visão, então, que faz com que eles percebam detalhes do ambiente, dos personagens, como foi a lesão, a agressão, o soco, o chute, a força. No caso
no caso do acidente de trânsito, a velocidade que vinha o veículo, a visão do motorista, a visão da vítima, tudo é possível apresentar nesse universo da animação 3D. Então, por isso que essa ferramenta tem tanta importância, tanta relevância e, ao mesmo tempo, tanto poder para apresentar isso em plenário, nos processos civis, processos criminais e assim por diante. Aqui nós temos outro exemplo, né? Que também é um caso que envolve apresentar várias perspectivas. Vamos pensar que você esteja atuando na área criminal com assistente de acusação e também querem mostrar a visão da acusação da defesa. Então, é possível criar mais de uma versão do fato para apresentar e colocar em xeque uma versão da defesa ou da acusação conforme o lado que você estiver atuando. Então, a gente pode mostrar aqui, no caso, uma visão no qual a vítima tira a arma ou, ao contrário, tudo para que a gente possa desenvolver essa tese em plenário ou em outros processos, pode ser processo civil, criminal, conforme o caso concreto. Então, o universo de possibilidades que a gente tem aqui da animação de 3D de trabalhar isso, mostrar que a gente mostra assim, um pouco do potencial para vocês dessa ferramenta, que realmente é realmente importante. E aqui só para mostrar o último caso, depois a gente também fica à disposição para perguntas pessoal, mas que também mostra, né, como é possível afinar aqui a questão dos personagens, mostrar como era o caminhar dos personagens naquele momento. Vamos pensar uma agressão, ou aqui no caso concreto, a gente quer demonstrar que houve uma discussão num bar, e depois uma das pessoas estava com um caminhar assim errante, bêbado, para mostrar que simbolizar o magistrado isso, e depois que culminou numa agressão. Então, a animação 3D ela não nos permite isso, né? Detalhar personagens, o tamanho, o cabelo, cores. No caso das animações fotorrealistas que o Eduardo mostrou também, mostrar o olhar, o semblante, tudo é possível aqui no âmbito das animações 3D, que a gente tem uma liberdade muito grande para trabalhar. Então, pessoal, aqui é um pouco do potencial, né, que, sem dúvida, a gente está vivendo um momento ímpar aqui no contexto do direito. Isso não acontecia há 2 anos, né? Se a gente falasse desse tema 2019 agora. 2019 a gente começou a discutir, sobretudo, esse terreno, né, dos elementos visuais e como os elementos visuais podem transformar o direito. Inclusive, esse é o título do livro que eu organizei esse ano, saiu pela editora Revista Tribunais, porque acredito, de fato, nesse potencial, né, que nós temos de utilizar esses recursos visuais para melhor comunicar as nossas ideias, as nossas teses jurídicas, os nossos argumentos, e para que a gente consiga, enquanto profissionais, atingir cada vez mais resultados positivos. Então, aqui é um pouco desse trabalho, do que o GEOD vem desenvolvendo aqui no país, e quanto a gente pode aprimorar a nossa comunicação. Eu fico à disposição, pessoal, aqui, minhas redes sociais aqui no LinkedIn, também meu e-mail. Caso haja alguma dúvida, podem mandar por aqui. Ou também a gente pode abrir um espaço aí para o pessoal também indagar e fazer comentários. Perfeito, eu acho que para a gente não tomar muito tempo, né? Quem tiver alguma pergunta, eu vi até que fizeram algumas perguntas aqui. Eu acredito que a respeito da pesquisa, né? É possível fazer parte desse grupo de pesquisa de forma voluntária? Bernardo. Sim, é um grupo totalmente autônomo, né? Nós abrimos as inscrições agora há poucos meses e vamos abrir novamente esse ano. Então, se quiser participar, é bem-vindo, né? Nós temos um grupo de estudos e de pesquisa sobre esse tema, para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa disciplina aqui no Brasil. Adriane Oliveira fez outra pergunta aqui. Quais os efeitos das novas tecnologias como animação 3D e visual law no convencimento do jurado, juiz e Ministério Público no Tribunal do Júri do Brasil? Acho que até aquela última palestra, né, que no último sábado, com a palavra do juiz Daniel, ficou bem claro qual que é a percepção deles, né, para essas novas tecnologias, né, Bernardo? Não sei se o Jader quer responder essa primeiro. A gente participou do núcleo de pesquisa sobre o Tribunal do Júri, da FAI, em Curitiba, uma fala do Bernardo e do Andrews, e tratando exatamente dessas questões, e o juiz da Vara do Júri de Curitiba, um excelente juiz, aliás, tem uma das melhores obras publicadas sobre o Tribunal do Júri com o advogado Rodrigo Falques Pereira e Sil, que é o juiz Daniel Avelar, falando da força disso, né? Muito forte a repercussão na percepção dos jurados, no convencimento. E o que eu posso falar, né, de acordo com o que eu tenho vivido,
é que não só muda o modo como a gente trabalha no plenário, como a percepção dos jurados, depois eles comentam muito isso, como também a gente pode dizer, eu acho que isso sem problema nenhum, né, Andressa, Eduardo e Bernardo, é o reflexo na nossa imagem de profissionais. Sai noticiário na imprensa, as pessoas elas ainda se surpreendem muito, porque os advogados e advogadas não têm, por medo, muitas vezes, do preço, do custo desse material, por não saberem lidar com esse custo, muitas vezes, na contratação. Isso é um ponto importante, né? Nós estamos falando de valores que são, muitas vezes, suportáveis pelos clientes e que podem ser tratados já na contratação. O contrato de honorários, o meu, pelo menos, sempre teve, e agora ainda está reforçado por isso, uma cláusula que prevê a utilização de recursos tecnológicos que serão apresentados, os orçamentos aos clientes, aprovados previamente, enfim, mas é importante que na contratação dos honorários isso seja estipulado. E mais até, eu fui responder uma pergunta sobre o impacto nos jurados, mas eu estou falando do impacto em todas as pessoas, inclusive, especialmente no cliente. Se vocês tiverem uma conversa, e aí vou dar um exemplo, no caso da simulação 3D com a Andressa. Eu quero fazer uma reconstituição dos fatos por 3D e tal. Quanto sairia, quanto custaria uma situação X, tal? Ter uma noção de valores faz com que isso possa ser trabalhado na contratação dos honorários. Isso pode acontecer de maneira aberta, como eu estava dizendo, vai fazer um orçamento, passar ao cliente para ele estudar a possibilidade de arcar com esses valores na forma, né, no parcelamento que for tratado, ou até, que é como eu tenho feito, eu estipulo um valor na cobrança de honorários para cobrir a reconstituição, para cobrir a simulação, para cobrir o trabalho que eu vá fazer com a tecnologia. E eu digo para o meu cliente que ele não vai pagar mais por isso, como, na verdade, eu não cobro separado, né? Então, se eu tenho, às vezes, um custo maior numa situação que acabou redundando em mais gráficos, mais horas, uma situação mais complexa, por outro lado, eu sei que eu não tenho aquele desgaste de ficar impondo isso ao cliente e tal. Então, para dizer assim, o impacto não é só sobre os jurados, ele é sobre os jurados, é sobre a comunidade, que percebe agora que tem um advogado que está à frente dos demais, e sobre o próprio cliente, que se sente realmente atendido na sua angústia do processo. Sem dúvida nenhuma, a resposta é positiva no grau máximo. E como o Dr. Roberto bem mencionou aqui no chat, né, reafirma o impacto cognitivo da reconstrução 3D é importante e insubstituível. Então, realmente, é a questão do impacto cognitivo, né? É o exemplo ali que o Eduardo deu. O impacto disso é grandioso dentro de qualquer espaço. Então, dentro do júri, principalmente, aonde se faz necessário ter essa otimização do tempo também, né? Você organizar o tempo para repassar as informações e ainda assim ter um tempo de sobra ali para a sustentação oral. Mameire perguntou aqui sobre quero aprender a fazer essas animações, o curso ensina isso. Nós não estamos vendendo um curso, porém a gente pode passar, claro, quais são as ferramentas que nós utilizamos, né? De fato, a animação 3D ela é um pouco mais complexa, então a gente tem equipe especializada para trabalhar dentro dessa área, e podemos passar, existem muitas ferramentas disponíveis para utilizar elementos visuais. Para o 3D especificamente, existem o Blender, existe o SketchUp, inclusive a criação, né, dessa empresa, ela veio de junção de áreas diferentes. Ela surgiu a partir de uma ideia, eu e o Eduardo trabalhávamos na construção civil e arquitetura, então a ideia de trazer essa ferramenta para a área jurídica veio a partir de uma tecnologia que já era utilizada em outra área. Então, com certeza, se você quiser aprender mais e aplicar, vai ter um impacto muito grande
no seu trabalho. Só complementando, a gente tem algum pensamento futuro de possibilidade de fazer alguma coisa no sentido educacional. Não é o foco da empresa no momento, porque a gente tem um objetivo das nossas produções, de estabelecer todo o nosso processo, de estabelecer a qualidade do nosso processo. E então a gente ainda não está no momento de passar o conhecimento, de construir um curso. A gente sabe o tempo e trabalho que daria para construir um curso, e também não sabemos muito bem, porque o nosso público são os advogados, né? Os advogados em si, eles não vão parar o que estão fazendo para aprender a animações e tudo mais. Então, a gente até tem um projeto de talvez fazer alguma maneira simplificada para que os advogados consigam ter um resultado imediato, assim, que daí utiliza algumas questões bem simplificadas do SketchUp e uma coisa ou outra do Blender, mas na questão de fazer a composição um pouco mais preciosista, né, trazer os personagens com mais detalhes, animações com todos os detalhes, com toda a movimentação e tudo mais. A gente não tem um plano educacional no momento, né? Como a Andressa disse, não é um curso que a gente está vendendo, a gente está fazendo uma apresentação. Justamente para trazer isso é algo que muitas vezes era visto apenas em casos de grande repercussão, né? E a gente está querendo trazer isso aqui de forma acessível para todos os advogados, que os advogados saibam aonde encontrar esse tipo de recurso, saibam com quem fazer, e a gente adianta, posso estender depois para conversar com quem que tiver interesse a respeito da questão dos valores, né, de como que funciona o nosso trabalho, mas a gente disponibiliza de opções acessíveis até opções com mais recursos, né? Então, o nosso foco é atender, de certa forma, todos os públicos. Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acredito que a gente segue, então, para o encerramento. Bom, gente, então agradeço muitíssimo a presença de todos, Bernardo, Jader, pela palavra. Deixei aqui os contatos da View 3D para quem tiver interesse em seguir nas nossas redes sociais, também conversar conosco. Agradeço aí a presença de todo mundo.